Zé professora. Graça, eu vou te falar que se você puder passar para a Bia, porque eu vi que meu interfone já tocou aqui. Então, Tá se eu bem, fechar a câmera, eu tô escutando vocês, mas tá bem. Eu li que você falou 9h30, tá quase na hora mesmo, né? Então acho que é Bia convidada a começar, então. Oi, pessoal, bom dia. Oi, Grazi, oi, Lilian, Carol e Oi. Teca. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento final da defesa da Lilian, do processo dela de concluir o mestrado. Nossa, ô Lilian, desde o começo, né, que eu te conheci na disciplina, assim, você tem essa capacidade de arrebatar a gente com as suas histórias, sua vivência, né, e com a sua capacidade muito rara de escrita também, sabe? Que você escreve realmente muito bem. Então, e outra coisa que agora no texto final eu fiquei também, falei, gente, como é que pode? Você conseguiu endereçar tipo, todos os apontamentos que a banca fez. Eu, pelo menos da minha parte, acho isso. Assim, você conseguiu dar conta de tudo. E eu não fiz pouca coisa de sugestão, porque eu sou essa pessoa que vai pensando e vai jogando um monte de ideia assim junto, né? Então, queria te parabenizar mesmo, porque eu falei, gente, eu estou assim, impressionada, de verdade, com a sua condição de dar conta de tantas coisas, assim, né? Obrigada. Então, assim, o que eu queria dizer na minha fala, eu vou, né, tentar ser breve e tal, é que você, como comentários gerais, assim, você oferece para o leitor também a descrição de uma experiência real, de compreender o que é acolhimento e essa possibilidade de construção de um sentimento de comunidade multiétnica. E aí você faz isso pelo revés, pela exposição das dificuldades de quem precisa ser acolhido. Pelas estatísticas também, né? Mas sobretudo pelas trajetórias diversas que você escolhe contar e reescrever para compartilhar com o leitor, com o estudante, com a professora, assim. E aí eu acho que é nessa ligação entre esse aspecto mais estrutural, estruturante da condição de migração, né, e da condição pessoal, né, e das trajetórias, né, das jornadas vividas por essas figuras que você traz, essas pessoas, né, que você traz, é que está a maior riqueza mesmo do seu trabalho, assim, você consegue realmente ser bastante etnográfica nesse sentido, porque é um pouco esse o exercício que a gente faz, né, de pensar uma questão que é muito ampla, muito grande, que conecta questões relacionadas a tipo, petróleo, o embargo norte-americano, com micro-histórias de famílias que muito diversas que você traz, né, como os personagens do jogo, assim. E aí a gente está falando também sobre as questões de violência de gênero, né, e tantas outras, né. Então, acho que você fez uma escolha muito boa, essa da metodologia etnográfica e autoetnográfica, e você consegue executar isso de uma forma muito bem feita, porque às vezes a gente fica nessa coisa da autoetnografia e fica um negócio mais falando sobre si do que falando, só que não, no seu caso, o que você consegue fazer na sua escrita é causar essa empatia no leitor, sabe? Porque a gente vai vivendo as cenas de você grávida na rodoviária, ali com o pé molhado, né? Aquela sensação de um calor, de uma sujeira, de um não sei o quê. A gente vai criando empatia e vai tendo essa condição de viver junto as histórias, tanto da pessoa que é voluntária, quanto embaixadora, quanto coordenadora regional. Eu imagino que cada um desses papéis que você foi descrevendo, que você foi assumindo ao longo da sua história, desses últimos anos, você poderia ainda contar 10 milhões de coisas. Então, assim, de novo, eu te parabenizo por saber fazer essa edição, assim, tão concisa e contundente, assim, das coisas que você foi trazendo no seu cestinho de experiência etnográfica ao longo desse, não só etnográfica, né, mas de cidadã, de amiga de pessoas migrantes e tal, né? E aí, assim, esse é uma outra característica que eu achei, gente, como que você conseguiu? Você conseguiu fazer um texto sintético, contundente, sabe? Sem deixar fio solto de uma questão que é muito complexa, né? Que é essa questão dos migrantes venezuelanos.
Então, assim, realmente, muito parabéns, você arrasou, estou muito feliz por você e por todos os professores que vão poder ter esse material muito rico para trabalhar em sala, né? Só que aí, bom, estamos na academia e a gente tem que fazer algumas críticas, como sempre, né? Que são sempre, enfim, bem-vindas. Tem coisas muito pequenas no texto que eu vou te passar depois, assim, para só deixar ele ainda mais impecável. Por exemplo, no resumo, eu acho que vale a pena você dizer que também fez um certo histórico, um panorama do marco legal sobre migração, que é uma outra coisa que você faz no trabalho. Achei muito legal a referência que você faz ao ChatGPT para a criação do jogo de tabuleiro. Achei muito bom o quadro 2 dessa definição dos termos, muito esclarecedor. Aí, só que assim, o primeiro parágrafo da dissertação, na página 7, eu vou ler aqui o trecho, tá bom? Tá. Mais para o final do parágrafo. Quando você fala sobre sua experiência lá no serviço de famílias acolhedora, vinculado ao SUAS, você diz: esse fica sendo o seu lar temporário, onde a criança encontra carinho, atenção e a chance de viver em um ambiente familiar, até que sua situação seja resolvida pela justiça. O Estatuto da Criança e Adolescente reconhece a importância dessa vivência e prioriza o acolhimento em família, em detrimento dos abrigos, por entender que vínculos afetivos e convivência comunitária são essenciais para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Essa frase, logo no início do trabalho, eu acho que ela, assim, primeiro, ela deixa um pouco em aberto se isso é uma afirmação do que deve ser ou do que é, porque assim, o seu trabalho é todo falando um pouco dessa dicotomia entre o que deve ser e o que é, por exemplo, a operação acolhida, né? Você tem esse cuidado, mas aqui você não desnaturalizou. Aqui tá, tipo assim, o ECA transcrito, mais ou menos, sabe? Então, minha sugestão é, como é o primeiro parágrafo, você inverter. Talvez você começar falando assim, do que é, o que você vai tratar aqui, que é a questão da migrante, mas aí você fala assim, antes eu já fui acolhedora de crianças em situação, sei lá, sabe? E aí também deixar mais claro essa coisa de ser uma premissa do que se espera desse programa, ou se é uma fala institucional, ou se é uma fala como uma mulher de família acolhedora, ou se é uma fala de uma criança e adolescente que foi acolhido por você, e, tipo, sabe, deu para entender, né? Então, essa primeira coisa, assim, pontual. A outra é quando você fala sobre essa questão da Venezuela, como ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos em 2015, você vai descrevendo esse cenário, né, econômico, assim, e isso é bastante central, e, assim, não é o seu foco, e não estou te demandando que isso tenha sido endereçado, mas, assim, isso me fez pensar que a gente está falando de um recurso, que é o petróleo, né, que é, assim, a marca que está colocando a gente na beira do abismo, assim, enquanto humanidade no planeta Terra, assim, então as outras repercussões, as outras consequências que existem sobre, tipo, nossa, de repente a Venezuela teve o embargo dos Estados Unidos e esse recurso não pode ser mais negociado com ninguém, acabou com esse país, e olha só o que está fazendo, sabe, pegando numa outra perspectiva, numa outra dimensão, só uma coisa que eu fiquei pensando. Depois, acho muito, muito bonito, como você fez aqui na apresentação também, você, na página 32, se descobrindo como acolhedora e violadora dos direitos humanos, e começou a se dar conta dessas resistências, né, que é um relato sincero e corajoso que você faz. Depois... eu queria só comentar uma coisa sobre essa coisa do sistema educacional, né? Na página 69, você menciona a importância da construção e ampliação das escolas em regiões com muitos refugiados e programa de capacitação para professores e comunidades escolar. Aí eu fiquei pensando assim, o sistema educacional, assim como os direitos humanos, é fundamentalmente baseado em premissas universalistas. E, nesse sentido, é interessante refletir sobre como promover interculturalidade ou multiculturalismo
como você diz, e o respeito e valorização da diversidade dos diversos grupos formadores da civilização brasileira em contexto escolar. E aí, nesse sentido, de novo, assim, é como eu fiz na qualificação, né? Eu pego para pensar outras questões, não estou te demandando que você tivesse cuidado disso, mas nesse sentido, as escolas quilombolas, as escolas indígenas, as escolas rurais e as políticas de inclusão que ocorrem nas unidades de educação formal desvelam uma prática do Estado que conduz e é influenciada pelas dinâmicas individuais e coletivas desses diversos sujeitos que frequentam e constituem esses espaços escolares. No seu trabalho, você mostra lá pelas tantas que tinham abrigos específicos para indígenas, né? Aí eu fiquei curiosa de como é que era essa política migratória específica para indígenas, se tem alguma diferença, sabe? E se tem, por exemplo, ali na região de Roraima, uma escola indígena, e se esses indígenas venezuelanos vão para as escolas indígenas brasileiras, assim, tipo, fiquei com essa curiosidade, assim, sabe? Sim. E com essa reflexão, assim, meio no ar. Acho que também, de um ponto de vista bem pontual, na página 74, você fala que esse tema tem a ver com a BNCC e também com as disciplinas da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Aí acho que vale a pena você falar assim, história, geografia, sabe? Que você não fala em nenhum momento, você só fala da antropologia ou da sociologia. Daí já estou terminando também. Nas considerações finais, você fala que foi possível compreender como essas violências se inscrevem nos corpos e no cotidiano, e exige abordagens educativas que reconheçam essas múltiplas formas de sofrimento e resistência. E aí uma das dimensões que sua etnografia traz também, e que você não desenvolve tanto em termos teóricos, é a epistêmica e a ontológica, sobretudo através da comida e da língua. Né, em vários momentos do texto você fala sobre isso, como tipo, a língua e a comida são resistência, né? E dessa vivência das pessoas em condições de indignidade, né? Dessa potência, né? É muito bonito. As trajetórias que você traz são assim muito, muito maravilhosas. E aí, então, o seu trabalho está falando também como é o mundo das pessoas que atravessam fronteiras morais, dos limites da humanidade, assim, sabe? É muito, muito realmente impactante o seu trabalho, muito. Muito, sim, só de novo, assim, realmente agradecer e parabenizar, eu fiquei também muito emocionada. Aí, no finalzinho, assim, quando você já está com a publicação, assim, voltada para a escola, né, no glossário, achei muito legal que você fez essa distinção entre refugiado e imigrante, e aí me veio a dúvida de que no trabalho você cita a espera por obter os documentos. E eu fiquei pensando, será que tem pesquisa sobre como se dá o processo de decisão sobre quem é aceito como migrante ou como refugiado e por quê, né? Porque você fala que das trajetórias a pessoa teve que voltar para a Venezuela, recebeu um não, assim, né? Então, como se dá essa decisão? Refletir um pouco sobre isso, sabe? Sobre essa violência do Estado, em reconhecer ou não as questões, né, de ter que sair do país. Aí lá no glossário ainda, na integração cultural, eu sugiro que você inclua uma palavrinha próprias no final, porque você fala assim, processo pelo qual indivíduos ou grupos de diferentes culturas convivem e compartilham valores, práticas e tradições próprias. Porque senão fica parecendo uma coisa de assimilação, sabe? Eu fiquei com essa impressão. Próprias. Aí depois, na operação acolhida, no glossário, eu fiquei pensando assim, não, isso eu já falei sobre a questão dos abrigos indígenas e tal, já falei. E aí uma outra coisa realmente muito pontual, na parte que você coloca sugestões pedagógicas de discussão, você, no finalzinho, na página 99, fala assim, reflita como marcadores de gênero e classe influenciam nas jornadas. Tem que incluir raça e etnia, que também é uma dimensão importante, né, do seu trabalho. Olha, Lilian Grazi, parabéns pelo trabalho, era basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu realmente não tenho nenhuma pergunta e coisa assim para fazer, eu realmente aprendi muito mais uma vez e sou muito grata pelo trabalho.
Obrigada. Obrigada, Bia. Muito bom te ouvir, ter na banca. Lilian, você quer comentar? Deixa eu passar a bola para você. Deixar já 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo, eu te aviso quando fecha assim. Bia, muito obrigada. Custei me segurar aqui. Como aconteceu na banca, acho que todas as reflexões e as orientações que você traz contribuem muito, enriquece a minha pesquisa, e mesmo que você está dizendo que não está me demandando, de alguma forma, talvez não aprofundando tanto mais, eu quero trazer essas orientações para a versão final. Eu também não tenho muito conhecimento sobre os indígenas Warau. Eu sei que é diferente, não tem operação acolhida, interiorização para indígenas Warau. Não sei se tem escolas, eu nunca ouvi falar que tivesse. Como eu não pesquisei, eu não sei. E esses abrigos, eles são separados. Tem outra etnia além da Warau, que eu também não sei o nome, talvez a Labelle saiba, ela está assistindo também, ela é de Roraima. Mas eu sei que eles precisam realmente mesmo ficar separados, porque é uma exigência mesmo da convivência deles, né? Cada um no seu espaço, separados por essa diferença de etnia. Então, o caso dos indígenas, a gente tem o Marcelo, que eu não sei se ele está presente, que ele estuda sobre os indígenas venezuelanos. É um caso bem complicado aqui no Brasil, em termos de garantias de direitos humanos. E é isso, eu quero te agradecer imensamente e dizer assim que você faz muito parte da construção dessa dissertação. A disciplina que você deu, ela foi essencial para que eu pudesse, de fato, o ateliê, né, de etnografia ali, de escrita, foi essencial para que eu pudesse dar conta de escrever. Então, muito obrigada, e eu espero mesmo que você me mande o arquivo como você fez na qualificação, que você me ajuda muito. E para eu poder fazer as inclusões que são muito bem-vindas e muito pertinentes. Muito obrigada. Maravilha. Carol? Posso ir aqui agora. A não ser que Teca queira ir antes. Não? Bom, começar também saudando a todos e todas, né? Um prazer, enfim, estar com vocês nesse momento importante de que é conclusão, mas também celebração, né, da trajetória desse ativismo acadêmico. E bonito, né, essa reunião, eu acho que também diz muito sobre o seu trabalho intelectual, mas também de vida, né, Lilian? Essa rede de afetos, esse círculo de pessoas que estão aqui, então, enfim, a gente colhe o que planta, não é isso? Então, parabéns por isso. Obrigada. Prazer estar com a Grazi, com a Teca, com a Bia novamente, né? Pessoas que eu aprendi a admirar aí ao longo desse último ano, graças ao trabalho da Lilian. Eu vou começar me situando um pouquinho nessa defesa aqui, em parte porque eu não venho da educação, né, de uma formação na área da educação, tampouco da antropologia. Eu sou uma cientista política de formação e trabalho com o tema do refúgio já há alguns anos, mas a partir de um outro lugar, né? Então, acho que a minha contribuição aqui para o trabalho da Lilian vem um pouco desse meu lugar. Então, acho que dizer, né, Lilian, que toda contribuição sobre o tema do refúgio que atravessa as nossas disciplinas, né, essas nossas fronteiras disciplinares é sempre muito bem-vindo. O Brasil ainda tem, acho que a nossa academia, a nossa universidade, né, o nosso ambiente sociocultural ainda precisa refletir muito sobre esse tema. Acho que a gente ganhou muito nas últimas 2 décadas, né, em termos de densidade, da reflexão, da produção,
de um ativismo mais engajado, e acho que a população venezuelana e a presença das pessoas de nacionalidade venezuelana no Brasil e na região certamente aceleraram um pouco desse processo para nós. Então, acho que situar um pouco desse teu esforço, né, nesse conjunto que você mapeia aqui de pesquisas, de reflexões, de políticas institucionais, de um adensamento legal, burocrático também, né, do Estado brasileiro com relação ao tratamento dessa população e a centralidade dessa temática, eu acho, para as questões globais que estão postas, né, para o século XXI. Enfim, acho que é um tema incontornável da nossa condição humana contemporânea, né? Então, fico muito feliz de ver, né, a conclusão do seu trabalho nessa interseção entre direitos humanos, antropologia, educação. Não é fácil, né? Acho navegar todos esses lugares simultaneamente, né, e produzir um texto que não só faça sentido, mas possa contribuir para o tratamento, né, dessa questão em áreas onde ainda há muitas lacunas. Então, te parabenizar por isso, pela coerência do texto. Acho que também tendo participado da qualificação, fiquei muito feliz de ver, né, que muitas das coisas que foram discutidas lá você conseguiu trazer, refletir, aprimorar. Acho que também esse esforço de autorreflexão nem sempre é simples, né? Então, também te parabenizar por essa sua capacidade de escuta e de incorporação aqui. Vou falar, por óbvio, de alguns pontos que eu acho que merecem talvez uma revisita, um aprimoramento, né? Eu entendo que esse texto vai se tornar um texto de referência na área, né? A gente quer poder citar, quer que você publique, quer que, enfim, que esse seu trabalho circule. Acho que, e especialmente me parece, né, que no campo da educação, o tema do refúgio ainda requer muita reflexão, né? Então, é importante que a gente não tenha nenhum fio solto aqui, ó, né, em termos de definições, de clareza conceitual. Então, acho que um pouco da minha intervenção aqui vai nesse sentido, tá, Lívia? De pontuar aquilo que pode, enfim, talvez contribuir para um texto mais redondo. Sem falar assim, das questões mais gerais, acho que vale a pena voltar no texto, tem alguns erros de pontuação, de concordância verbal, para que a coisa fique mais bonitinha, né? Eu acho que, por óbvio, vou começar no primeiro capítulo, que é talvez o capítulo onde você situa a temática do refúgio, né? Eu acho que uma das questões importantes para quem estuda populações refugiadas, né, que a gente sempre trabalha muito com essa ideia, enfim, uma das grandes discussões do refúgio é essa tensão que o refúgio traz na relação entre o universal e o particular, né, ou seja, uma concepção que tem que servir para todas as sociedades do mundo, né, para todas as pessoas que estão se deslocando, mas que tem que se encontrar com mecanismos, processos que são muito particulares, né, que refletem, por óbvio, as idiosincrasias dos locais onde essas pessoas são recebidas. Então, a gente sempre começa muito com esse panorama global, né? Você cita, são, né, 108 milhões de pessoas em situação forçosamente deslocada no mundo hoje, mas eu também acho que os números são perigosos, sabe? Eles nos dizem alguma coisa, mas também nos escondem outras. Então, assim, acho que a minha primeira colocação para você, nessa contextualização, eu acho, da questão do refúgio hoje, é tentar ser um pouquinho mais específica nessa apresentação dos dados, porque, por exemplo, né, a gente fala em 108 milhões de pessoas refugiadas, enfim, deslocadas forçosamente, mas um quarto só são, de fato, pessoas refugiadas, reconhecidas como refugiadas, né? Metade dessas pessoas são pessoas que estão dentro dos seus territórios de origem ainda, que não conseguiram sair dos seus países de nacionalidade, estão internamente deslocadas por situações de conflito, por violação de direitos e assim por diante. Então, esse número meio hiperbólico esconde uma série de desigualdades do ponto de vista do acesso ao direito à mobilidade, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala desse número enorme, né, isso cria um certo, enfim,
uma certa ansiedade, né? Eu acho que parte das nossas dificuldades, inclusive na discussão sobre políticas públicas e de governança, vem dessa ansiedade dos grandes números, né? Essa ideia de uma massa de invasores, de uma grande onda de migrações. E esses processos são muito fragmentados, são muito desiguais, são muito diferenciados do ponto de vista da sua incorporação nos regimes legais, né? Então, acho que é importante pontuar isso. E, ao mesmo tempo, trazer um pouco da realidade brasileira com relação a essa população refugiada, né? Então, assim, o Brasil não tem uma trajetória intensa de acolhimento e recepção de populações refugiadas, né? Esse aumento, vamos dizer, dos fluxos é um processo recente que reflete uma transformação dos fluxos internacionais, né? A gente sabe que 85% da população refugiada do mundo está em países em desenvolvimento. Então, a questão do refúgio hoje, né, dessas populações em situação de vulnerabilidade, vamos dizer, migratória, é um problema dos países do terceiro mundo, né? Então, o Brasil entra um pouco nessa discussão num contexto de ampliação desse fluxo entre países do sul global. Acho assim, também contextualizar um pouco dessa evolução do refúgio, né? Se a gente pensar até início dos anos 2000, o Brasil tinha 5 mil refugiados reconhecidos, né? Hoje a gente tem um saldo aí decisório, né, assim, de processos a decidir, que está em torno de 100 mil, 120 mil, né? Mas isso é vamos dizer assim, um fenômeno relativamente novo para o caso brasileiro, né? E eu acho que a Venezuela, a situação Venezuela, a questão venezuelana, permitiu algumas inovações interessantes no sentido desse reconhecimento coletivo, né, das possibilidades de uma regularização migratória facilitada. Por que eu estou falando tudo isso? Porque acho que esse é um contexto importante para situar os seus sujeitos, né? Eu acho que para o seu leitor é importante entender que como é que se distribui essa população globalmente, como é que isso chega aqui no Brasil, né? Como é que essa é uma questão recente também. Alguns dos gargalos que a gente vive, desses experimentos que você descreve, são, eu vou chamar aqui, inovações institucionais de governança, né? A Operação Acolhida foi uma inovação, a gente nunca tinha tido, né? Enfim, o Brasil não tem um histórico de campo de refugiados em território nacional. Em alguma medida, o que a Operação Acolhida fez foi isso, foi produzir campos de refugiados no território brasileiro, né? A realidade é essa, os abrigos institucionalizados em Roraima funcionam sob a lógica, né, vamos dizer assim, humanitária dos campos, com modulações, traduções locais, etc., etc., mas, né, como estruturas de acolhimento e controle, que você bem coloca. Mas, de novo, são inovações institucionais em resposta a processos para o qual, vamos dizer assim, o Estado brasileiro nos preparou, né? Então, eu estou colocando isso só para, eu acho, para te ajudar a pensar um pouquinho melhor essa contextualização, com um pouco mais de detalhe, devagar, né? Tem muitos dados, tem muitos mapas, visualizações que acho que podem ajudar o seu leitor a fazer esse percurso de uma forma mais robusta do que está descrito aqui. Então, assim, eu acho que é sair um pouco dessa descritiva muito genérica do texto para uma analítica um pouquinho mais densa dessas desigualdades que aparecem ali, que, por óbvio, vão ser refletidas na experiência desses sujeitos que você está descrevendo mais densamente, nessa descrição densa desses personagens que habitam essa narrativa que você está construindo. Então, isso sobre o elemento mais contextualização. O segundo ponto é que, ao final da leitura da dissertação, eu acho que você começa tentando estabelecer uma fronteira clara entre populações refugiadas e populações migrantes, né? Você usa as definições legais e tudo, mas ao longo do texto você, em alguma medida, utiliza esses termos de forma meio intercambiável, né? E eu acho que faz todo sentido, porque, em alguma medida, a resolução que é dada, né, ou a solução, vamos dizer, burocrática, administrativa que é dada para a população venezuelana, ela está estruturada nessa cisão entre os solicitantes de refúgio, as pessoas que optam, né, por fazer uma solicitação de refúgio, e as pessoas que optam
pela residência provisória e depois permanente. Né? Então, assim, a solução jurídica que é dada é essa. A pessoa chega na fronteira, ela escolhe um desses caminhos. E que é uma escolha, muitas vezes, muito mais estratégica do que reflete, na realidade, a natureza das razões justificativas pelas quais essas pessoas estão cruzando uma fronteira. Né? Ou seja, se trata de um fluxo muito parecido, a despeito de uma situação ou outra, de fato, de um indivíduo que tinha um cargo no governo venezuelano e por isso estava sendo perseguido, ou que teve um parente preso. Né? Então, são assim, situações pontuais, mas, no geral, é isso. Né? As pessoas de nacionalidade venezuelana que estão no Brasil, elas têm, enfim, justificativas muito parecidas para a razão pelas quais elas saíram do país, né? Que tem a ver com a fragilidade institucional, com as questões, enfim, de um contexto político muito complicado, de uma situação econômica deteriorada, de um contexto de violação mais sistemática de direitos. Então, assim, num certo sentido, a situação venezuelana coloca em xeque cotidianamente essa cisão entre o refúgio e a residência como institutos, vamos dizer, de regularização migratória que têm naturezas distintas. Tá? Embora tenha, né, enfim, o refúgio é um instituto protetivo e a migração não. Né? Enfim, a residência é um instrumento de regularização migratória. O refúgio é mais do que isso. Né? Então, assim, eu acho que valeria, por que eu estou falando isso? Porque você começa com essa cisão, quando na prática essa cisão faz pouco sentido para a experiência venezuelana. E eu acho que ela vai deixando de fazer sentido na medida em que esses sujeitos vão tendo que ser integrados nesse fluxo burocrático que você descreve aqui. Eles vão ser abrigados no mesmo lugar, eles vão passar pelos mesmos, enfim, procedimentos do ponto de vista da interiorização, eles vão ser acolhidos, vamos dizer, em espaços, né, nessas cidades de recepção, em espaços que são similares. Às vezes vai ter pessoas de uma mesma família com status migratórios diferentes. Né? Então, essa coisa vai perdendo um pouco sentido na medida em que essas pessoas passam a ser percebidas e a sua subjetividade passa a ser, em alguma medida, controlada e definida a partir desses processos burocráticos. Acho que valeria... que eu estou falando, porque eu acho que valeria a pena discutir um pouco melhor, de forma um pouquinho mais crítica, essa relação entre refúgio e migração a partir da experiência venezuelana. Né? Porque eu acho que, em alguma medida, todos os seus personagens refletem, né, essa dificuldade entre uma definição universal, né, da condição refugiado e da condição migrante, e as traduções que são necessárias para o processo de, vamos chamar assim, né, de recepção, acolhimento, integração desses sujeitos nos países de destino. Né? Então, assim, como é que a questão venezuelana coloca isso um pouco em xeque? Então, vou para o próximo ponto, que é a questão dos abrigos. Né? Eu tenho a sensação que você parou um pouco a discussão mais contextual lá em 2024, né? Você foi trabalhar mais o jogo, as histórias, né? Você focou mais nesse processo, acho que talvez nos últimos meses. Os relatos que a gente tem recebido, e aí a colega lá de Roraima talvez possa nos ajudar também, é de que a gente tem tido uma inflexão nesse último ano que toca a política de interiorização e a política de abrigamento em Boa Vista. Né? A gente começou com o processo de expansão dos abrigos, das vagas de abrigo, e a gente tem hoje um processo de fechamento, e ao que tudo indica, um desejo cada vez mais intenso de desacoplamento dos militares, dessa política de recepção na fronteira. Né? Então, a gente tem observado nos últimos 2 anos uma redução dos abrigos, né? A gente tinha vários abrigos com mais especificidades para determinados grupos, agora a gente tem um número bem menor de abrigos, com um número maior de vagas, então são grandes abrigos, né? Com estruturas maiores. E, enfim, a tendência também com o governo Trump, redução, né, dos orçamentos das organizações internacionais, das agências de assistência. Enfim, em alguma medida a questão, à medida em que ela fica protelada e que o contexto geopolítico vai mudando, ela também vai perdendo, né, centralidade do ponto de vista da agenda humanitária. Então, a tendência é que a gente tenha menos recursos para o acolhimento e recepção,
que as instituições que estavam muito engajadas comecem, né, a fazer esse decoupling da política. Então, assim, vamos dizer assim, um contexto de uma certa fragmentação, né, de uma certa fadiga institucional e orçamentária com a política de acolhimento aos venezuelanos. Isso vai colocar, por óbvio, uma série de tensionamentos para o processo de integração, para a política de interiorização, né? Então, você coloca lá, né, você pega os relatórios lá da OIM com relação, por exemplo, à população fora dos abrigos, né? Eu achei interessante, porque me parece que os dados são super subestimados, né? A gente tem uma pesquisa de colegas lá da Federal de Roraima, com estimativas que variam entre 60 e 70 mil pessoas de nacionalidade venezuelana residindo no estado, e, por óbvio, fora de abrigo, né? Então, assim, essas 2.000 pessoas, vão pôr aí no limite, né? Se a gente puxar para cima, que estão monitorados pela OIM, são, na verdade, as pessoas que eles conseguiram entrevistar, ver, acessar, né? Mas está longe de ser um número que reflete a presença das populações de origem venezuelana no Estado, né? Então, acho também que valeria um pouco pontuar, assim, que você tem uma leitura dessas instituições, que são, vamos dizer, as instituições multilaterais que olham, né, para essa população, mas que é uma leitura, assim, que tem que ser vista com um pouco de desconfiança, sabe? No sentido de que não necessariamente reflete a realidade dos dados e nem o escopo dessa presença, né, e das múltiplas formas, vamos dizer, de existência desses grupos no território urbano e rural, né, no caso de Roraima. Inclusive, no caso dos indígenas, né, tem relatos, né, de grupos indígenas que foram abrigados, por exemplo, por comunidades indígenas brasileiras, né, tem toda uma discussão sobre o enquadramento, né, dos grupos indígenas venezuelanos que não encontram familiaridade com os troncos indígenas brasileiros, se eles podem ser reconhecidos como populações indígenas, obter proteção, enfim, essa foi uma discussão grande na época. Mas acho que esse é um tema interessante. Com relação às modalidades de interiorização, ficou faltando incorporar aí, eu não sei, eu tentando achar aqui qual que é o termo que você utilizou, mas o termo correto, né, para aquela quarta modalidade que você usa é o que tem sido chamado da reunião social, né? Você chamou interiorização por igreja ou ONG parceira. Na realidade, o que a gente tem, pelo menos desde 2020, são essas 4 modalidades. O acolhimento institucional, que aí sim, né, a ida para abrigos, casas de passagem, usualmente vinculadas a igrejas e organizações não governamentais. E a quarta modalidade, que é chamada reunião social, que é a interiorização, vamos dizer assim, eu vou chamar de autônoma, né? Que é assim, a pessoa tem um primo, tem um parente, tem um amigo que está num lugar, falou que vai me receber, aí a operação fala, tá bom, vamos te dar aqui um bilhete para você ir para onde está essa pessoa que é seu ponto de referência. Então, assim, vamos dizer, um suporte que é dado para um deslocamento voluntário a partir de vínculos que essa pessoa tem com grupos, enfim, em outras regiões do país. Tá? E aí é interessante que, se você olhar os dados, você vai ver que a interiorização vai dar um pulo, né, quantitativo quando essa modalidade é instituída. Porque, na realidade, é isso, a operação traz para si um processo de deslocamento voluntário que é feito de forma relativamente autônoma por esses sujeitos. Né? Então, assim, ela incorpora um modus, né, de realocação que é dos próprios sujeitos migrantes. Né? E aí os números de interiorizados, vamos dizer, ganham, né, uma aceleração grande com esse processo. Então, só para fazer essa retificação aqui. Acho que valeria também, Lília, ver uma distribuição um pouco desse processo de interiorização, né? Porque ela não vai acontecer de forma similar para as diferentes regiões brasileiras, né? A gente sabe que é um processo que vai estar fortemente concentrado na região sul do Brasil e no Amazonas, né? Por razões óbvias, enfim, Manaus vai receber um fluxo grande dessas pessoas, porque é a única fronteira seca, né? Isso, que tem uma estrada que liga Boa Vista a Manaus, então
Eu acho que valeria mostrar um pouquinho, né, como é que esse processo aconteceu de forma muito desigual também ao longo do território brasileiro, com, enfim, questões importantes que vão, acho, impactar, né, a realidade de cada um desses sujeitos migrantes, né? Porque é isso, eu sempre conto a história desse casal negro que vai para uma cidade no interior do Rio Grande do Sul que não tinha uma pessoa negra, né? Então, como é que essas escolhas, né, também por óbvio, vão produzir, né, tensionamentos nesse processo de recepção. Então, falar um pouquinho, acho que um panorama um pouquinho mais detalhado dessa experiência de interiorização. Um elemento que você chama atenção, que me parece super importante, eu fiquei feliz de ver, que é a questão da relação da migração, da questão da migração venezuelana com o tema, né, de gênero e infância, né? Realmente, os dados mostram que a migração venezuelana para o Brasil é uma migração predominantemente familiar, né? Então, assim, é uma população que migra, né, em núcleos familiares. E muitos desses núcleos chefiados por mulheres, né? E isso, por óbvio, coloca uma série de questões, eu acho, para as políticas públicas, né? Especificidades do ponto de vista do atravessamento desses processos de integração, com, vamos dizer assim, a composição sociodemográfica, né, desse fluxo migratório, que é diferente de outros fluxos migratórios que a gente recebe, por exemplo, né, de Bangladesh, de angolanos, de congoleses, né, que tem, enfim, um outro perfil. Com relação à operação acolhida, aí eu não sei se eu fiquei de te mandar, mas assim, vou te mandar de toda forma, mesmo que você não incorpore aqui, mas eu acho que valeria também fazer uma reflexão um pouco de coisas que a gente já sabe, né? Que a literatura, que as pesquisas que a gente tem hoje já nos dão informações, vamos dizer assim, baseadas em evidência, que nos permitem fazer tomar algumas conclusões sobre essa política, né? E uma delas vamos dizer assim, o efeito da seletividade do processo de interiorização. Como você bem coloca, a pessoa, para ela, em princípio, participar do processo de realocação voluntária, ela tem que estar dentro de um abrigo, ela tem que passar por um processo de triagem, né? E essa triagem acaba produzindo uma seletividade do ponto de vista do perfil das pessoas que vão para o processo de interiorização. Então, na realidade, se você for, né, ver as pessoas que estão em situação protelada, de rua, nos abrigos, você vai ver que, de fato, aí sim você tem um perfil de grande vulnerabilidade, que é uma das brigas políticas, por exemplo, da Prefeitura de Boa Vista, do governo de Roraima, com relação à política, né? Que eles argumentam, olha, vocês levam os homens jovens, os mais escolarizados, para fora de Roraima, e a gente fica aqui com as mulheres, os doentes, os idosos, as famílias numerosas, né? Com aqueles grupos que, em princípio, estão em uma maior situação de vulnerabilidade socioeconômica. E, de fato, o que a gente tem encontrado do ponto de vista do perfil sociodemográfico das pessoas que se interiorizaram é isso mesmo, né? Um perfil majoritariamente jovem, com maior grau de escolaridade do que a média dos brasileiros, que vai ter um impacto direto sobre a capacidade, né, enfim, do processo de interiorização de melhorar ou não a condição de vida desses sujeitos. Então, há muito pouca reflexão, eu acho, sobre os critérios, não é isso? De implementação da política de recepção, acolhimento, triagem e realocação voluntária desses sujeitos pela operação, né? E muito pouca transparência sobre esse processo. Acho que é um tema sensível, né? Mas que é preciso pontuar. Sobre os personagens, né? Eu acho que, enfim, condensam, acho muito das grandes, vamos dizer assim, dos grandes perfis recorrentes, né, da migração venezuelana, das histórias da migração venezuelana, são relatos potentes. Não tenho muito a acrescentar, acho que o texto fala por si, né? Acho que todo mundo é impossível, né, não terminar de ler sua dissertação e não sair tocado. Acho que para uma tese de doutorado, né, e aí já, enfim, puxando, né, para
os alinhavos futuros, acho que valeria a pena, talvez, Lília, refletir um pouco sobre, ou refletir de forma um pouquinho mais crítica sobre algumas das coisas que aparecem ali, né, nos relatos. Por exemplo, né, tem uma das coisas que você fala, ficou na minha cabeça, né, que é um sujeito que enfim, o primeiro termo que ele aprende é essa ideia do não posso ficar aqui, né? Essa ideia do não poder ficar aqui, o que isso significa, né? Então, assim, do ponto de vista de uma tensão mesmo entre registros da experiência migratória, né? Porque é uma pessoa que, enfim, passa por um processo em que o governo, em que o Estado brasileiro reconhece o direito, né, vamos dizer assim, ainda que temporário, a estar aqui, a ficar aqui, mas num contexto social em que ficar aqui é impossível, né, que essa relação entre, vamos dizer assim, um registro migratório burocrático de hospitalidade, ainda que temporário, e um registro social, antropológico, né, cultural de inhospitalidade, né, que torna essa permanência impossível, né, ou muito difícil. Então, como é que esses registros dialogam? Qual que é o tensionamento que se coloca para se pensar a política migratória de refúgio, né, no Brasil? Acho que, de novo, isso está muito alinhado com o que os estudos têm demonstrado, né, dessa tensão entre uma política de regularização migratória, por um lado, que tem funcionado, à torto e direito, mas tem, e a ausência de uma política nacional de migração e refúgio que, de fato, permita uma coordenação institucional no campo da promoção e proteção dos direitos dessas populações, né? O que é super difícil de fazer, porque, de novo, a gente está falando de uma população que hoje está distribuída em 800 municípios, nos 26 estados da federação, com realidades díspares demais. Como é que a gente pensa a coordenação de uma política, né, de promoção e proteção desses direitos num contexto tão heterogêneo e difícil mesmo, né? Então, enfim, questões que estão postas para a gente aí. E já caminhando para uma conclusão, eu fiquei num desejo de te ouvir, não precisa estar na dissertação não, mas eu queria, assim, saber da tua leitura, né, sobre uma reflexão um pouquinho crítica também sobre o lugar do jogo, sabe? Eu te falei que a gente fez uma pesquisa, inclusive uma professora que está aqui em Belo Horizonte essa semana, a Rosana, num evento. A gente fez uma pesquisa sobre as brincadeiras e os jogos nos abrigos, né? O que as crianças faziam, tudo. E, enfim, essa ideia do jogo, ela, e do jeito que você pensa o jogo pedagógico, né? Vamos dizer assim, ela não é, vamos dizer, nova no campo do refúgio, né? Eu acho que eu contei para você em outra ocasião, né? Que o próprio Acnur, por exemplo, quando queria, enfim, por exemplo, em Davos, né, na reunião dos grandes banqueiros e lideranças, né, do sistema financeiro internacional, montou lá em Davos, na Suíça, um campo de refugiados em que os CEOs, né, enfim, essas lideranças iam e viviam, passavam, né, por etapas como se fossem pessoas refugiadas, né, essa ideia de permitir, de criar um espaço onde se possa ter uma aproximação à experiência, vamos dizer assim, do refúgio, né? Como uma estratégia de sensibilização e de abrir a carteira e o bolso dessas pessoas, né, para as políticas e projetos de acolhimento desses grupos. Então, assim, o jogo ele tem, óbvio, né, um potencial de resistência, tem um potencial de criar empatia, de abrir o nosso olhar, né, para o lugar do outro, mas ele também tem limites, né, do ponto de vista ético, político, né, o que significa, primeiro, né, enquadrar as histórias de vida nessas, enfim, nessas caixinhas, né, que mobilizam afetos, emoções, o que significa colocar uma pessoa que, enfim, não passou por essa situação, provavelmente não irá passar, né? Quais são eu acho que assim, é isso, quais são os limites mesmo dessa estratégia pedagógica do ponto de vista de pensar a condição política, né, da pessoa refugiada, né? Quais são os perigos também, acho.
vou chamar aqui dessas estratégias de simulação, né, de não, enfim, acabar reproduzindo, às vezes, leituras romantizadas, vitimizadas, né, ou excessivamente rotuladas, né, da experiência migrante. E acho que, inclusive, as comunidades migrantes têm sido muito incisivas sobre isso em várias das intervenções, né, de um certo rechaço a narrativas muito homogeneizantes, né, enfim, nada sem nós, né, isso é nada por nós sem nós, né, essa ideia de que, não estou dizendo que esse é seu caso não, Lívia, mas, enfim, acho que você tá, né, sua proposta conversa com o universo, né, de iniciativas que estão aí, tem jogos online, não é isso, para você experimentar ser um refugiado, tem várias estratégias em curso aí, existentes, né, sobre essa temática em diferentes países que mobilizam essa lógica do jogo como uma estratégia de mobilização de empatia. Já tem uma literatura também caminhando, né, para alguma reflexão crítica sobre os limites dessas estratégias. Mas, enfim, acho que a questão a pensar, né, como é que a gente dialoga e, enfim, acho que também coloca isso para os nossos sujeitos, né? O Aquilon, por exemplo, fez uma campanha que há alguns anos, né, que chamava assim, On Their Shoes, né? Aí eles distribuíam sapatos que eles recolhiam de pessoas refugiadas ao redor do mundo e iam colocando em escolas, em museus, e as pessoas podiam calçar os sapatos dos refugiados, né? E tiravam fotos e, enfim, essa sensação de por meio dessas iniciativas aproximar essas pessoas da experiência do refúgio, né? Quais são os perigos disso, né? Acho também. Enfim, é isso, querida. Parabenizar, são muitas questões que seu trabalho coloca e que, por óbvio, né, refletem a qualidade do seu esforço, da sua trajetória. Agradecer de novo a você e a Grazi pelo convite e oportunidade de ler o trabalho final e esperar que essa seja o início, né, de outras conversas sobre esse tema que eu espero que vai continuar, né, nesse caminho. Muito obrigada, Carolina. Foi maravilhoso. Muita coisa, muitas coisas, né, Lilian? Vai lá, passa a bola. Carolina, muito obrigada. Eu sempre estou ansiosa para te ouvir, porque eu acredito, né, que através daquilo que você me traz, indica, eu vou conseguir aproximar um pouquinho o texto do objetivo, né? E eu percebo que sempre quando você traz para mim as coisas, eu fico assim, ai, será que eu vou conseguir fazer isso? Mas então, eu vou ver de novo essa gravação e queria perguntar se você poderia me enviar esse texto que você disse que ia me enviar, para que eu também consiga incluir aí na minha dissertação final o máximo que eu conseguir. E sobre o jogo, eu queria muito ouvir sua opinião sobre o jogo. E assim, né, eu confesso que eu fiquei meio preocupada. Você disse que existe uma literatura que fala sobre as reflexões do jogo e os perigos, né, sobre colocar nessas caixinhas e tudo. Se você também puder me ajudar e me encaminhar essa literatura, eu vou te agradecer muito. Quando eu fiz o jogo, Carolina, eu fiquei muito preocupada em como que ia ser recebido pelos alunos e alunas essas histórias. O jogo ele é composto de 2 histórias em cada personagem. Uma delas é muito inspirada na história da dissertação. E o outro caminho é inspirado em outros relatos, ou até mesmo mistura desses relatos. Além disso, muitas vezes eu alterei, ficcionalizei, porque essas pessoas
elas não podem ser identificadas entre elas e por nós também, né? Pelo nosso grupo de acolhedores, as pessoas que conhecem essas pessoas. Então, assim, nos nossos playtests que foram feitos durante o processo da criação do jogo e para a aprimoração do jogo, a impressão que eu tive foi que realmente essas pessoas conseguiram ter contato com uma história. E aí eu nem sei se talvez elas nunca vão passar por isso. Talvez não por esse tipo de refúgio, mas o maior tipo de refúgio que você mencionou, que muitas vezes é dentro do próprio território ali, igual aconteceu no Sul no ano passado, né? Então, assim, pode acontecer. Mas eu percebi que o impacto que a gente tinha como objetivo, que é fazer com que essas pessoas conhecessem um pouco dessa realidade, eu senti isso. E considerando também, quando eu comecei a acolher, e o pouquíssimo de noção, de conhecimento, de experiência que eu, minha família, meus amigos acolhedores tínhamos de noção sobre o que estava acontecendo, sobre como que as coisas funcionam, sobre todas as dificuldades, as particularidades, e a gente foi entendendo isso faz com que a gente mude o nosso comportamento, a nossa forma de pensar. E depois que eu já tinha me transformado um pouco, e eu comecei a ir em espaços públicos, por exemplo, escolas, para conversar, para poder fazer uma matrícula, e eu via essa reação da secretaria, que era o local que estava atendendo a gente, de, no primeiro momento, negar. Então, assim, eu tinha passado por um processo de total desconhecimento sobre toda essa situação, ou pelo menos parte dela, e de repente eu começo a incorporar isso e começa a acontecer uma transformação em mim, e depois eu começo a atuar em outros espaços, por exemplo, escolares, para ajudar ali na matrícula das escolas, e eu percebo que também essas pessoas, assim como eu, é bem distante dessa realidade. Então, às vezes, eu ainda não li a literatura, não refleti, durante toda a minha dissertação você pode perceber que eu fui me transformando e compreendendo a quantidade de microviolências que eu mesma pratiquei. Acredito que depois que eu refleti mais sobre essas questões que você trouxe em relação aos perigos dos jogos, eu possa mudar a minha forma de pensar, mas no momento da construção... Essa palavra é perigos, né? Mas assim, são os limites mesmo, né, das nossas estratégias de sensibilização. Eu acho que é um pouco isso, assim. Toda proposta, óbvio, tem aberturas, eu acho que tem muito potencial, né? Tem vários temas aqui que não são exclusivos ao refúgio, né? A história da violência doméstica, estar num lugar novo, ter que lidar com regras sociais que você desconhece, né? São questões do humano, que perpassam por alguma experiência migratória e que encontram, né, reverberação em várias das condições que certamente muitos dos alunos e alunas que participarão desse jogo vão trazer. Eu acho que o ponto aqui é só pensar assim, até onde que essa estratégia né, quais são os limites mesmo das nossas propostas, né? Teóricos, pedagógicos, né? Para a gente também não acreditar que, enfim, é isso, as pessoas têm que estar abertas para esse processo, né? Como você está, eu não acho que esse é necessariamente o caso de parte significativa da sociedade brasileira nesse momento, né? Mas, enfim, de todo modo, eu acho que não é pensar perigos, talvez, mas pensar mais sobre essa ideia dos limites. Sim, é isso, assim, eu só queria dizer que isso me interessa muito e eu quero refletir, pensar junto e entender melhor. E realmente eu não tive acesso a nenhuma leitura, bibliografia que tratasse desse assunto. Eu vou te mandar, tem um livro em particular que eu acho muito bonito sobre a produção, né, como é que se mobiliza para o sofrimento do outro. Eu acho que é um pouco essa ideia. Como você usa Ovina Das, como você usa, né, vamos dizer, essa tradição da reflexão teórica, filosófica sobre, enfim, violência e sofrimento, né, como é que a gente mobiliza os outros para um sofrimento que não é necessariamente deles, né? E eu acho que o internacional as relações internacionais têm uma longa trajetória, né, de reflexão sobre esse processo.
inclusive muito crítica, né, de como que isso é feito. Eu vou te passar as referências, prometo, assim que Obrigada. acabarmos aqui. Sim, também porque a partir dessas leituras, eu acho também que talvez caiba alguma alteração nas orientações aos educadores. Talvez fazer algum tipo né, eu não sei o que eu vou encontrar no que você vai me trazer, mas tentando pensar aqui em como a gente pode pensar nesses limites, talvez até mesmo, né, alterar alguma coisa lá nas orientações aos educadores, que é o primeiro material que compõe o jogo, que o professor, quando vai ter acesso a ele, vai se inteirar ali do assunto, né? Muito obrigada, como sempre, tudo muito rico, com muita contribuição, e te agradeço imensamente por ter aceito participar da banca de qualificação, porque isso também fez toda a diferença para eu continuar dando um direcionamento, assim, melhor para o meu trabalho, e muito obrigada também por ter aceitado de estar aqui e trazer tantas contribuições aí, tá? Eu que agradeço. Eca. Vamos lá, né, gente? Ei, Lilian. Oi, Grazi. Assim, em primeiro lugar, agradeço muito a oportunidade